Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique e bem-vindos de volta ao meu canal. Faz um tempinho que eu não posto nada aqui, mas a gente tá tentando voltar firme e forte para manter esse canal de pé e conseguir mais inscritos. Então se você não é inscrito, já se inscreve para receber informações legais quase todas as semanas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Você, como eu, certeza que ama séries e tem as suas preferidas, mas sempre tem aquele casal que a gente deixa de gostar ou nunca gostou, porque eles não fazem o menor sentido, eles não têm a química nenhuma para estarem juntos e por algum motivo que o escritor, alguém que acha que vai ser legal, coloca esses personagens juntos, que acaba sendo um fracasso, um fiasco. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre os 12 casais mais sem sal, sem química, sem nada das séries que já fizeram até hoje. As principais, pelo menos, né? Então, começando, não é um ranking de qual é o pior, qual é o melhor, porque todos são ruins, mas vamos para o primeiro da lista. Começando então com Joey e Rachel de Friends. Quem assistiu a série sabe toda a história dos dois, como que cada personagem era dentro da série. Eles não tinham a menor química, não tinha o menor sentido colocar os dois juntos. A Rachel, por si só, já tinha uma história com o Ross desde o começo, desde o primeiro capítulo, na verdade, e já vem contando desde sempre, alimentando os fãs de que aquilo realmente poderia acontecer. Entre idas e vindas, né, quem assistiu sabe, eles acabaram ficando juntos, mas nesse meio tempo, no rolo disso tudo, ela acaba se interessando pelo Joey. Isso porque, de início, o Joey se apaixona pela Rachel, sem mais nem menos. Simplesmente ele acorda um dia e fala que tá apaixonado por ela, fala com ela e ela simplesmente não sabe nem como reagir porque eles eram amigos. Mas passa um tempo e aí ela começa a ver ele com outros olhos e aí eles acabam ficando junto. Mas lógico que não deu liga, os fãs não gostaram, ninguém apoiou, não sei porque tiveram essa ideia, porque eles não fazem sentido juntos. Eles são legais como amigos, não como um casal. O Joey é totalmente mulherengo, ele não tá nem aí pra nada, não se apega a ninguém, e do nada ele se apaixona pela Rachel, que já é uma um ex-amor, um atual amor do Ross, que é um dos seus melhores amigos, então não fez o menor sentido. E eles ficarem juntos também não, tanto que foi muito rápida essa experiência deles, porque realmente não tinha química nenhuma. Eu acredito que os fãs começaram a reclamar na época, claro que não tinha internet que nem hoje, né, pra reclamar muito mais, mas já deu o suficiente para eles perceberem que aquele casal não era legal. Seguindo com um dos piores casais das séries, eu vou destacar aqui o George O'Malley e a Izzy, lá do Grey's Anatomy. Quem lembra lá da primeira temporada, segunda, lá no comecinho, que a série já é muito extensa, né? Tanto que esses personagens nem estão mais na série. Mas no começo eles eram extremamente amigos, eram praticamente irmãos. Tanto que eles moravam junto com a Grey e tudo mais. Simplesmente do nada eles começaram a ter um relacionamento que obviamente não foi pra frente, inclusive com eles ficou um clima muito ruim, então pra que continuar, né? Então foi totalmente desnecessário, foi um tiro no pé, com certeza. Essa é uma das minhas séries preferidas que eu já assisti várias e várias vezes, não sei nem quantas, que é The Big Bang Theory. Lógico que teve alguns relacionamentos que não foram legais, mas destacando aqui é sempre o Raj. O Raj nunca teve um relacionamento legal, as namoradas dele sempre foram meio estranhas. E eu vou dar destaque para duas delas, que é a Anu, que é aquela noiva que os pais acham pra ele, porque ele tá no momento que ele quer se casar, porque todos os amigos dele são casados e ele fica meio que pra trás, ele não consegue um relacionamento. No começo ele tinha aquele problema de falar com mulheres, depois ele começou a melhorar com isso, então ele conseguia falar com as mulheres sem precisar beber bebida alcoólica. Mas mesmo depois de ter superado essa dificuldade, ele ainda não conseguiu um relacionamento sério. Então ele pediu para os pais ajudarem ele a conseguir uma noiva, já que na tradição indiana isso é muito comum. Porém colocaram a Anu, que é uma personagem extremamente sem sal, sem graça, que não agregava nada, ela não tinha nada a ver com a série, na minha opinião. Ela não combinava com o Raj, não combinava com um grupo de amigos, os gostos dela eram totalmente diferentes. Ela não era carismática, não era engraçada, eu acho que não fez muito sentido aquele relacionamento, tanto que nem foi pra frente. Eles realmente iam se casar, mas eles mesmos na série perceberam que eles não tinham nenhuma liga e no fim das contas eles acabaram que terminando. Uma outra namorada que ele teve foi a Lucy, que ela tinha problema de conversar com as pessoas, de interação, ela era muito restrita a ela mesma e ela não conversava com as pessoas, ela tinha esse medo. E o Raj na época também tinha esse problema,
que ele tinha que beber para falar com as mulheres. Foi uma coisa tão cansativa que os dois não conversavam direito, ela tinha medo de pessoas, de interação, ele já não conversava direito, então assim, um não agregava o outro, um não ajudava o outro a crescer, eles simplesmente fechavam-se no mundinho deles e ficava por isso mesmo. Então assim, ninguém evoluiu naquele relacionamento, tanto que também não foi pra frente e acabou que ele não teve nenhum relacionamento no fim das contas. Partindo agora pra Game of Thrones, aquela série que deu um estouro, que foi um sucesso e até hoje tem muita gente que assiste, tem agora o derivado, que é a Casa do Dragão, enfim. Destacando o pior casal, aliás, os piores casais da série, eu destaco primeiramente os Lannister, que é a Cersei e o Jaime. Não preciso nem falar muita coisa, né? Quem assistiu sabe. Mas em resumo, quem ainda não conhece, eles são irmãos gêmeos e eles têm um caso e eles têm 3 filhos. Eu acho que não preciso falar muita coisa, né? Então a gente já se baseia que é um dos piores casais de séries que a gente já viu. Seguindo dos piores casais, ainda em Game of Thrones, tem a Cersei Stark e o Tyrion Lannister. Foi muito conturbada essa relação que eles começaram. No começo ela achou que ela ia casar com Joffrey. No fim ela acabou casando com o Tyrion, que ela não queria. E o pior dessa relação é que o Tyrion, ele era irmão do Joffrey, que era o rei na época. E ele é extremamente perverso. E ele mandou matar o pai da Cersei na frente de todo mundo. Ele decapitou ele. E rindo, feliz da vida. Foi uma cena horrível. Mas além disso, a Cersei ainda casou com uma outra pessoa, que foi o pior dos relacionamentos. E ele é extremamente sádico, perverso, ele era uma pessoa muito má. É aquele filhinho de papai que acha que pode tudo e faz tudo o que ele quer, e ele fazia realmente. Então eles se casaram, só que foi a pior coisa que ela fez, ela sofreu de tudo e mais um pouco nas mãos dele. Eu não preciso nem ficar explicando muito, quem assistiu sabe. Então assim, foi um dos piores casais. E no fim ele teve um final merecido. Uma das séries também que está bombando nesses últimos tempos é Bridgerton. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, é muito boa a série. Tem 3 temporadas até agora. E nessa última temporada teve, acho que na minha opinião, o pior casal, que foi a Francesca Bridgerton e o Lord Starling. Eles, desde o início, não tinham a menor química, eles nem se olhavam direito, o comportamento deles era de pessoas meio que distantes. Eles não conversavam de forma amorosa ou de que realmente tinham interesse um pelo outro, que nem os outros casais no decorrer de todas as temporadas, que a gente via que eles queriam ficar juntos de todas as formas, mas eles mesmos se negavam ou não deixavam que isso acontecesse, mas enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Eles não passam isso pro público. É como se eles fossem meio que obrigados a se casar e eles meio que viram uma semelhança entre os dois. Tipo, eu gosto disso, eu também gosto, ele fala pouco, eu falo, como se isso fosse o suficiente para um relacionamento dar certo. Mas eles acabaram aqui casando e se você assistiu Bridgerton, você sabe que, ou não sei se vocês perceberam, que o beijo depois do sim foi um beijo estranho. A Francesca meio que pensou, será isso mesmo que eu quero? Eu não senti aquela coisa, borboletas no estômago, não senti nada disso. Então já passou uma situação meio estranha naquele casal, que já era esquisita, depois disso ficou mais ainda. E ainda tem rumores de que vai acontecer alguma coisa, agora que eles vão mudar de país, né? Depois que eles casarem, eles vão mudar de país, que alguma coisa a mais vai acontecer entre esse casal, que não sei se vai aparecer outras pessoas, provavelmente vai abalar a estrutura do relacionamento deles. Partindo agora para a série que está em alta agora, que todo mundo está assistindo. Se você ainda não está assistindo, então vale a pena você começar a assistir, que é uma série maravilhosa. Chama The Boys. Lá tem o Capitão Pátria, que todo mundo sabe que ele não é fructicheiro e ele é totalmente mau, egoísta. Ele faz o que ele quer e as pessoas têm que fazer o que ele quer. Teve alguns relacionamentos que realmente foram péssimos, foram casais que não faziam o menor sentido, justamente por ele ser assim. Mas um casal que eu vou destacar aqui é entre ele e Medellín. Ela era uma das executivas chefes da Vault e ela tinha um relacionamento meio esquisito com o Capitão Pátria. Ele via ela como uma figura materna e como uma figura amorosa, então ele se apegava nela nos momentos que ele precisava de um colo, digamos assim. E era tão absurdo o relacionamento que ele sempre ia lá conversar com ela e ele queria beber o leite materno dela, seja do jeito que for. Ela deixava a mamadeira pronta pro filho, ele ia beber. É uma situação bem esquisita e não fazia o menor sentido. Ela tava com ele por medo e também por interesse, claro.
E o Capitão Pátria sempre passou essa imagem de que ele quer ser o melhor, ele tem que provar para os outros, de que ele merece o amor. Mas não era bem assim que acontecia, né? Ele também teve um relacionamento tóxico horrível com a Maeve, a rainha Maeve do The Boys, que faz parte do Seven. E também foi um péssimo relacionamento, porque ele queria controlar ela de todas as formas, inclusive depois que o relacionamento acabou. Ele ainda controlava ela, não queria que ela se envolvesse com ninguém, ainda não quer que ela se envolva com ninguém, ele sempre fica atormentando ela na vida pessoal e ele quer que seja do jeito dele em todas as situações. Ele não é flor que se cheire e quem se envolve com ele se ferra. Quem se lembra de O.C., Um Estranho no Paraíso, aquela série que passou lá em 2003 até 2007, passou em diversos países, era um marco, era um fenômeno na época. Hoje ainda tem muita gente que assiste ou reassiste a série, que ela é bem legal, mas com o tempo ela foi se tornando muito chata, muito repetitiva, sempre aconteciam as mesmas coisas, os relacionamentos também. Porém, no começo, claro que tinha aqueles relacionamentos que não faziam o menor sentido na série. E esse relacionamento foi entre a Julie Cooper e o Luke. O Luke simplesmente era o ex-namorado da filha dela. Ela era muito mais velha do que ele e eles começaram a ter um romance, porque começaram a se olhar diferente e aí rolou uma química entre os dois que só eles enxergavam, porque não tinha o menor sentido você namorar o ex da sua filha, escondido. E aí do nada começam a descobrir o que tinha acontecido e aquela coisa toda entre toda a alta sociedade, enfim, foi ridículo, não tinha o menor sentido de acontecer aquele relacionamento. Isso parece casos de família, né? O tema é o seguinte, você pode ficar com todas, menos com a minha mãe? Continuando em O.C., o casal principal, que é a Marissa e o Ryan, eles começaram sempre juntos, mas sempre foi um caos o relacionamento deles. Sempre tiveram brigas, pessoas entre eles eram extremamente tóxicos um com o outro. A Marissa sempre com aqueles problemas dela e o Ryan tentando ajudar ela, sendo que nem era problema dele, ele só era adolescente na época, ele não tinha que resolver o problema do mundo, muito menos o dela. Como se ele fosse o salvador da pátria e ela só se metendo em confusão, fazendo coisa errada e ele lá tentando apoiar ela, aí eles se separam, aí eles voltam. Ou seja, é um relacionamento muito chato, muito tóxico. Não fazia muito sentido eles continuarem tentando ficar junto. O Ryan teve vários outros relacionamentos também que não foram legais, mas definitivamente o Ryan e a Marissa não faziam um casal legal, mesmo ele sendo o principal casal da série. Bom, gente, esses foram os 12 casais que têm a menor química das séries. São séries excelentes, que deram o que falar, que tem público até hoje. São séries de 94, que nem o Friends, e que até hoje tem gente que assiste e gosta. Eu sou fã também, não posso negar. Entre outras que a gente citou aqui. Claro que tem outras séries, outros casais tão ruins quanto esses, mas o Nova vai trazer tudo aqui. Mas se você lembrou de algum que eu não tenha falado, escreve aqui nos comentários o que você achou. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.